Vamos ser francos, Saba. Este não é seu momento com Brigitte Gabriel. Você não está lidando com alguém como Temi, que pode manipular e interromper. Desta vez não, Saba. Pessoas como você precisam ser colocadas no lugar. Isto é a América. Amamos nosso país e vamos lutar por ele. Acho que alguém precisa ser colocada no lugar. Exatamente como você e expor pessoas exatamente como você. Uau! Brigitte. Em 16 de junho de 2014, uma troca de palavras entre Brigitte Gabriel e uma estudante de direito muçulmana durante um painel da Heritage Foundation sobre Benghazi rapidamente se tornou viral em toda a América. O que era uma pergunta sobre muçulmanos pacíficos virou um dos debates televisivos mais intensos sobre Islã radical, politicamente correto e responsabilidade. O confronto seguiu no programa de Sean Hannity. Assista com atenção. Assalamu alaikum, paz para todos vocês. Meu nome é Saba Ahmed, sou estudante de Direito na American University. Estou aqui para fazer uma pergunta simples. Eu sei que retratamos o Islã e todos os muçulmanos como ruins, mas existem 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos. Temos mais de 8 milhões de muçulmanos americanos neste país, mas não os vejo representados aqui. Minha pergunta é: como travar uma guerra ideológica com armas? Como podemos encerrá-la algum dia? A ideologia jihadista de que você fala é uma ideologia. Como você pode vencer isso algum dia se não enfrentá-la ideologicamente? Ótima pergunta. Fico feliz que você esteja aqui e tenha levantado esse ponto, pois isso nos permite responder. O que acho tão incrível é que desde o início deste painel, que estamos aqui para falar sobre o ataque em Benghazi contra o nosso povo, ninguém mencionou muçulmanos. Não estamos contra o Islã nem declarando guerra aos muçulmanos. Estamos aqui para discutir a morte de 4 americanos e as ações do governo, não para atacar muçulmanos. Você trouxe a questão sobre a maioria dos muçulmanos, não nós. Já que mencionou, deixe-me elaborar minha resposta. Existem 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos no mundo hoje. Claro, nem todos são radicais. A maioria deles são pessoas pacíficas. Os radicais são estimados entre 15% a 25% de acordo com todos os serviços de inteligência ao redor do mundo. Isso deixa 75% deles como pessoas pacíficas. Mas quando você olha para 15% a 25% da população muçulmana mundial, você está falando de 180 milhões a 300 milhões de pessoas dedicadas à destruição da civilização ocidental. Isso é do tamanho dos Estados Unidos. Então, por que deveríamos nos preocupar com os radicais, esses 15% a 25%? Porque são os radicais que matam, porque são os radicais que decapitam e massacram. Quando você olha para a história, quando você observa todas as lições da história, a maioria dos alemães era pacífica, mas foram os nazistas que impuseram a agenda. E como resultado, 60 milhões de pessoas morreram, quase 14 milhões em campos de concentração. 6 milhões eram judeus. A maioria pacífica era irrelevante. Na Rússia, a maioria dos russos também era pacífica. Mesmo assim, os russos mataram 20 milhões de pessoas. A maioria pacífica era irrelevante. Na China, a maioria dos chineses também era pacífica. Mesmo assim, os chineses conseguiram matar 70 milhões de pessoas. A maioria pacífica era irrelevante. Antes da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos japoneses também era pacífica. Mesmo assim, o Japão conseguiu promover massacres por todo o Sudeste Asiático, matando 12 milhões de pessoas, a maioria morta com baionetas e pás. A maioria pacífica era irrelevante. No dia 11 de setembro, nos Estados Unidos, tínhamos 2,3 milhões de árabes muçulmanos vivendo nos Estados Unidos. Foram necessários 19 sequestradores, 19 radicais para colocar a América de joelhos, destruir o World Trade Center, atacar o Pentágono e matar quase 3 mil americanos naquele dia. A maioria pacífica era irrelevante. Então, com todo o nosso poder de argumentação e falando sobre muçulmanos moderados e pacíficos, fico feliz que você esteja aqui. Mas onde estão os outros se manifestando? Como única muçulmana aqui, você ficou em destaque em vez de falar sobre por que nosso governo, e presumo, você é americana, você é cidadã americana. Então, como cidadã americana, você sentou nesta sala e, em vez de se levantar e fazer uma pergunta ou questionar algo sobre os nossos 4 americanos que morreram e o que o nosso governo está fazendo para corrigir o problema, ficou aí para fazer um comentário sobre muçulmanos pacíficos e moderados. Eu gostaria que você tivesse trazido mais 10 pessoas com você para questionar sobre como podemos responsabilizar o nosso governo. Já está na hora de pegarmos o politicamente correto e jogarmos no lixo, onde é o lugar dele.
Hannity participou de um painel da Fundação Heritage na segunda-feira sobre o escândalo de Benghazi, onde Brigitte Gabriel discutiu acaloradamente com Saba Ahmed, da plateia. Agora, para comentar o debate em sua primeira entrevista na TV desde o painel, estão comigo a lobista islâmica Saba Ahmed e Brigitte Gabriel, da Act for America. Saba, vou começar com você porque Brigitte estava levantando uma questão. Isso deveria ser sobre 4 americanos mortos, sobre Benghazi. Você recebeu o microfone e começou a falar. Eu acho sobre o tratamento dos muçulmanos na América. Por que seu foco estava nisso e não no tema do fórum? O fórum estava falando sobre jihadistas islâmicos. Então, eu fiz uma pergunta sobre o Islã. Eu não vi como isso era irrelevante. Era diretamente relacionado ao tema do painel. Regis, o painel estava discutindo o ataque em Benghazi, nossos 4 americanos mortos e o que o nosso governo está fazendo ou deixando de fazer para chegar ao fundo da questão. Todo o simpósio era sobre Benghazi. E ela tomou os holofotes em vez de se posicionar como uma americana, se importando com o fato de que 4 americanos, nossos compatriotas, estão mortos, perguntando o que podemos fazer para responsabilizar nosso governo. O painel era sobre responsabilidade, mas ela chamou atenção ao fazer uma pergunta fora do tema, que nem foi discutida. Ela podia ter perguntado por que estamos de verde hoje? Pois é. Senhora Maggie, deixe-me lhe fazer essa pergunta porque eu costumo mencionar neste programa que eu faço uma distinção entre radicalismo e Islã. Mas eu percebo que as vozes dos muçulmanos moderados são quase inexistentes em certos momentos, enfrentando o que eu considero como o sequestro de uma religião. Você vê o radicalismo por toda parte. Mulheres sob a Sharia precisam se cobrir, só podem provar estupro com 4 testemunhas masculinas. Na Arábia Saudita, não podem dirigir e há polícia moral. Quase não ouço críticas dos chamados muçulmanos moderados. Por quê? Bem, Sou muçulmana americana e uso lenço por escolha, sem obrigação. Moro nos Estados Unidos e posso vestir o que quiser. eu não pedi isso. Mas mulheres sob a Sharia são obrigadas, sem escolha. Não ouço muitas críticas ao radicalismo e à apropriação de uma religião. Bem, eu não sou forçada como mulher muçulmana a usar o lenço na cabeça. Ninguém me obriga, nem quando volto para o meu país. No Paquistão, nunca usei. Comecei quando vim para os Estados Unidos. Ok, diga isso para as mulheres na Arábia Saudita, Irã ou em outros países sob a Sharia. Elas são obrigadas e não podem dirigir. Mulheres sob o Talibã não podiam estudar nem trabalhar. Eu não acho que ninguém deveria dizer às mulheres o que vestir. Se uma pessoa quer usar o véu ou não quer usar, é escolha dela. Você vai se manifestar contra a Sharia como ela é aplicada? Eu estou me manifestando. Eu só estou defendendo meu direito de usar o véu. Não questionei seu direito de usar, mas sim sobre mulheres obrigadas a isso. Falamos muito sobre direitos das mulheres e guerra contra elas nos Estados Unidos, assunto recorrente em eleições. Você vai se manifestar contra aqueles que usam sua religião para obrigar mulheres a se cobrirem, obrigar mulheres a ficarem em casa e não poderem dirigir, obrigar mulheres a não serem vistas em público sem homens com quem não tenham parentesco? Você não vai defender os direitos dessas mulheres? Bem, eu acho que, cada país tem suas próprias tradições, leis e cultura. E aqui na América, eu não... Você acha que esses costumes estão errados em nome da religião, que estão forçando as mulheres e tratando-as dessa forma? Existem costumes certos e errados em todo lugar. O que eu descrevi para você está errado? É uma pergunta simples. O que eu descrevi para você está errado? Eu nem me sentiria confortável em ir. Se eu estivesse morando no Afeganistão, eu não me sentiria confortável em sair sozinha. Eu iria querer alguém comigo. Isso não responde à minha pergunta. Você acha que mulheres em alguns países que precisam de 4 testemunhas masculinas para provar um estupro, você pelo menos se posicionaria contra isso? Bem, sim, estupro é horrível, claro. Então, segundo a Sharia, isso está errado. A Sharia não exige 4 testemunhas para provar estupro. Para provar adultério, são necessárias 4 testemunhas e isso teria que ser algo muito público. E mulheres são apedrejadas até a morte sob a Sharia. Homossexuais são apedrejados até a morte sob a Sharia. Sean, muitas coisas ruins acontecem ao redor do mundo. E as pessoas têm sido mal. Isso está errado? Mas isso é... Isso está acontecendo em nome da sua religião, que é meu ponto. Essa é sua religião. Acredito que você seja bem moderado nas opiniões pessoais. Mas isso ocorre em nome da sua religião. Se como católico fosse com a minha, como o escândalo sexual eu falei e disse ser intolerável, você vai se posicionar sobre isso? Claro, sim. Então deixe-me ouvir você se manifestar.
Bem, eu estou me manifestando. Eu sou contra muitas das práticas bárbaras ao redor do mundo. Eu acho que o Islã tem sido mal utilizado por muitas pessoas. Se ela é realmente uma muçulmana moderada, ela precisa defender os direitos das mulheres. Ela deve se posicionar contra quem agride, mata ou mutila mulheres, inclusive com mutilação genital. Ela precisa se posicionar e falar sobre o sequestro das meninas pelo Boko Haram, sobre o qual você não está falando. Você está ocupando seu lugar enquanto tem acesso à mídia, e está aqui, obviamente, por causa do seu engano e mentiras e pelo que fez na Heritage Foundation. Direcione a atenção para a questão islâmica. Obrigada por levantar isso. Aproveite para falar sobre o paradeiro das meninas sequestradas pelos próprios correligionários. Estou dizendo a verdade do meu ponto de vista. Muitas pessoas falam várias coisas, mas a palavra verdade precisa estar na mesma frase. Vamos deixar isso claro. Acho que você está enganada e são vocês que precisam ouvir a verdade das muçulmanas. E eu não meço palavras. Sou do interior e conheço os fatos. Você conhece alguma muçulmana? Sim. Sim, conheço. Eu nasci e cresci no Oriente Médio. Sobre você é alguém novo. Eu conheço muito bem o seu trabalho. Quantos amigos muçulmanos você tem nos Estados Unidos? Eu tenho amigos aqui nos Estados Unidos. Isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso. Fico feliz que você esteja aqui. Isso não vem ao caso, como uma americana patriota. Eu aproveito a oportunidade que tenho para destacar também os americanos patriotas. Eu posso proteger meus concidadãos americanos porque sou cidadã americana e minha lealdade é a este país. Se algo acontecer com um americano, sou a primeira a me levantar. Sou americana. Luto por eles. Você não é. Sua lealdade é outra. Já está na hora de vermos mais patriotismo da comunidade muçulmana e menos terrorismo. Bridget, sou americana e quero que me defenda. Eu defendo quem merece ser defendido, não mentirosos ou enganadores. Defendo patriotas que amam o país e arriscam a vida para protegê-lo. Você não é um deles. Sua lealdade é defender um terrorista que tentou explodir a cerimônia de acendimento da árvore de Natal no Oregon e matar muitos americanos. Que vergonha. Brigitte, todo advogado de defesa precisa defender alguém, tá bom? Acho que você não estudou direito penal muito bem. E ativistas? Você é muito mais do que isso. Mas de qualquer forma, sim, eu sou. É por isso que você está preocupada com essa situação de segurança nacional. Vamos parar de medir palavras e falar a verdade, Saba. Você está lidando com Brigitte Gabriel. Você não está lidando com alguém que você pode manipular e interromper. Não dessa vez, Saba. Pessoas como você precisam ser colocadas em seu devido lugar. Isto é a América. Amamos nosso país e vamos lutar por ele. Acho que pessoas exatamente como você precisam ser colocadas em seu devido lugar e expostas. Uau. Pra você, você só parece muito, muito brava. Acho que você precisa de um pouco de realidade. Confere, eu não estou. Eu concordo, eu fiz isso. Obrigada por ter vindo. Por favor, visite uma mesquita local onde mora. Espero que conheça outros muçulmanos além de mim. Aprenda e faça novas amizades. Amigos muçulmanos incríveis. Isso é bom. Estou conversando com você. Muito diferente de você. Tudo bem. Bom, mas eu adoraria te conhecer também. Vamos nos encontrar aqui. Sabe, acho que precisamos conversar um com o outro sem gritar. Esperamos não estar gritando. Estamos falando com paixão. Agora você está se acalmando, mas desde o começo você estava falando muito, muito alto e eu não sei o que estava acontecendo, mas agora você está começando a se acalmar. Porque eu não permito que mentirosos falem por cima de mim, porque eu falo a verdade. Eu não vou deixar você sem resposta. Você é tão maldosa, alguém já te disse isso? Eu amo crianças, mas terrorismo, você entende? Eu disse ao Beto, você é advogada. Maldade não tem lógica. Nossa conversa é lógica, baseada em fatos. Você está fingindo se afastar, dormindo. Sou empresária, não ajo assim. Eu vejo que você é empresária e está usando essa sua lógica distorcida para lucrar em cima dos muçulmanos. Não. Não estou zombando de você. Não acho justo e acho que você precisa parar. Não é questão de dinheiro, não recebo nada. Muitos veem isso como oportunidade para esclarecer quando mentirosos como você tentam espalhar mentiras. Brigitte, muitas vidas se perderam desde o 11 de setembro devido a essas táticas de medo. Você precisa parar com isso. Estou tão cansada e exausta disso, por causa de pessoas como você, que não enfrentam os radicais e não os impedem. Você está defendendo uma terrorista condenada. Você socializa com elas. Não faça isso, Saba Ahmed.
Bridget, na TV Nacional, é hora da comunidade muçulmana se levantar, parar com as mentiras e com o politicamente correto. Precisamos nos posicionar e nomear as coisas. Por isso quero que se informe melhor. Estou te dizendo, exatamente. O que são muito diretas. Certo, pessoal, vamos ter que encerrar por aqui. Obrigado a ambos por estarem conosco. Agradeço. Concordando ou não com Brigitte Gabriel, uma coisa é inegável. Essa troca de palavras em 16 de junho de 2014 tocou em um ponto sensível que as pessoas ainda discutem mais de uma década depois. E olhando para o mundo, em 2026, muitos diriam que essas conversas só se tornaram mais intensas, mais controversas e mais relevantes. Questões sobre extremismo, radicalização, politicamente correto, liberdade de expressão, integração, terrorismo e o papel das vozes moderadas estão agora em destaque na Europa, América e Oriente Médio. Em 2016, muitas pessoas descartaram debates como este como alarmismo. Hoje, muitos desses mesmos assuntos dominam as manchetes quase todos os dias. Quero ouvir sua opinião sincera. Você acha que Brigitte Gabriel levantou um ponto importante ou acha que essa conversa deveria ter seguido outro rumo? Comente abaixo. Alpha Omega Gold é nosso patrocinador e eles têm orgulho de apoiar Israel.